Eu estava visitando a dona Eulália, uma amiga querida que mora no Lar dos Idosos São Francisco, aqui em Belo Horizonte, quando meu neto Gabriel, de apenas 7 anos, puxou minha blusa e sussurrou bem baixinho no meu ouvido: Vó, aquela senhora ali não é a mãe da tia Juliana? Igualzinha à foto que tem na sala lá de casa. Senti meu corpo inteiro gelar. Virei devagar e olhei na direção que ele apontava. Lá estava ela, sentada numa cadeira de rodas perto da janela, olhando para o jardim. Meu coração quase parou. Era ela mesmo. Eu conhecia aquele rosto da foto que minha nora Juliana mantinha no aparador da sala, sempre com flores frescas do lado e uma velinha acesa todo domingo. A mulher que supostamente havia morrido há mais de 15 anos. A mãe que Juliana chorava toda vez que a gente tocava no assunto, dizendo que a vida tinha sido injusta em levá-la tão cedo. E ali estava ela, viva, respirando, real. Minha nora tinha mentido para toda a família durante todos esses anos. Quando me aproximei, tremendo, a mulher levantou os olhos e me reconheceu imediatamente. Ela sabia quem eu era. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, e então veio o pedido que me partiu o coração. Por favor, não conte para minha filha que estou aqui. Pelo amor de Deus, não conte. Eu sei que você deve estar tão chocada quanto eu fiquei naquele momento. E pode acreditar, essa história só vai ficando mais intensa. Se você está me ouvindo agora, seja em casa, no trânsito ou fazendo suas tarefas, deixa um comentário me contando de onde você é. Inscreve-se aqui no canal porque eu compartilho histórias reais da vida. E essa aqui, minha querida, você precisa ouvir até o final. Não vai se arrepender. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e moro em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Sou viúva há 8 anos, desde que perdi meu Ronaldo para um infarto fulminante. Ficamos casados por 35 anos e tivemos 2 filhos, o Marcelo, que hoje tem 42 anos, e a Patrícia, de 38. Sempre fui do tipo de mãe que se doa inteira pelos filhos. Trabalhei como costureira a vida toda, fazendo enxovais, vestidos de festa, roupas sob medida, tudo para garantir que meus filhos não passassem necessidade. Meu Ronaldo era motorista de ônibus e a gente nunca teve muito, mas o que tinha era dado com amor. Quando o Marcelo conheceu a Juliana, há 17 anos, eu logo vi que ela era diferente das outras namoradas que ele tinha tido. Bonita, elegante, sempre bem arrumada, mas com um jeito meio distante, sabe? Aquele tipo de pessoa que sorri, mas você nunca sabe o que está pensando de verdade. Ela dizia que era filha única, que o pai tinha abandonado ela e a mãe quando era criança, e que a mãe tinha morrido de câncer quando ela tinha apenas 20 anos. Juliana falava pouco sobre o passado, sempre mudava de assunto quando alguém perguntava. Dizia que era dolorido demais relembrar. Eu, com meu coração mole de sempre, acolhi ela como filha. Pensei, coitadinha, cresceu sem pai. Perdeu a mãe jovem, deve estar precisando de uma família. Fiz questão de incluí-la em todos os almoços de domingo, nas festas de fim de ano, nos aniversários. Bordei o enxoval de casamento dela com minhas próprias mãos, cada peça feita com carinho. Quando eles casaram, em 2007, eu chorei de emoção. Meu filho parecia tão feliz. Juliana usou um vestido que eu mesma fiz, com renda de Bruxelas que comprei parcelado em 12 vezes. Valeu cada centavo. Depois que meu Ronaldo morreu, em 2016, eu me aproximei ainda mais dos meus filhos. A Patrícia mora em São Paulo com o marido, então eu via menos ela. Mas o Marcelo e a Juliana moravam aqui pertinho, no bairro Eldorado. Eu ia lá toda semana, ajudava a Juliana com a limpeza, levava marmita, cuidava do Gabriel quando ele nasceu. Aquele menino é a luz da minha vida. Sempre notei que a Juliana tinha uns hábitos esquisitos. Ela nunca falava da família dela, não tinha fotos antigas, não tinha primos, tios, ninguém. Quando eu perguntava, ela ficava tensa e dizia que preferia não mexer no passado. Eu respeitava, achava que era o jeito dela de lidar com o luto. Uma vez, ela me mostrou a foto da mãe dela que ficava na sala. Uma mulher bonita, de cabelos grisalhos, sorriso doce. Essa é minha mãe, Dona Helena. A única foto que tenho dela.
Morreu tão nova, tão injustiçado. E eu, boba, acreditei em cada palavra. As coisas começaram a ficar estranhas de verdade, uns 3 anos atrás. A Juliana começou a ficar irritada comigo por qualquer coisa. Se eu chegasse na casa deles sem avisar, ela reclamava que eu invadia a privacidade. Se eu levasse comida, ela dizia que estava querendo insinuar que ela não sabia cozinhar. Se eu me oferecesse para buscar o Gabriel na escola, ela falava que eu estava tentando tomar o lugar dela. Eu tentava conversar com o Marcelo, mas ele sempre defendia a esposa. Mãe, a Juliana está estressada com o trabalho. Ela não quis dizer isso. Você está exagerando. Mas eu não estava exagerando. As coisas só pioravam. Um dia, cheguei lá com um bolo de fubá que tinha feito de manhã, ainda quentinho. Bati na porta e a Juliana abriu com uma cara fechada que me assustou. Dona Helena, a senhora não ligou antes de vir? Eu respondi. Filha, eu só passei aqui para trazer um bolinho para vocês. Fiz com todo carinho. Ela pegou o bolo da minha mão, nem agradeceu direito e disse: Da próxima vez, liga antes. A gente tem nossa rotina e essas visitas surpresa atrapalham. Fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada, segurando minha bolsa, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Voltei para casa a pé, mesmo morando a uns 20 minutos de distância, porque precisava de ar. Não contei para o Marcelo porque não queria criar problema entre ele e a esposa. Uns meses depois, no aniversário do Gabriel, que completava 5 anos, a Juliana fez uma festa grande num buffet infantil. Convidou um monte de gente, as amigas dela, os colegas de trabalho do Marcelo, os amiguinhos do Gabriel da escolinha. Eu cheguei cedo para ajudar a organizar e a Juliana me olhou de cima a baixo. Eu tinha colocado minha melhor roupa, um conjunto de calça e blusa que a Patrícia tinha me dado de aniversário. Dona Helena, a senhora veio com essa roupa? Eu não entendi. O que tem de errado, filha? Ela suspirou, impaciente. Nada, esquece. Só acho que para uma festa infantil elegante, a senhora poderia ter caprichado mais. Senti minha face queimar de vergonha. Durante a festa, percebi que ela mal me apresentava para as amigas dela. Quando alguém perguntava quem eu era, ela dizia de forma seca: A sogra. Só isso, nem meu nome falava. Eu fiquei num canto, ajudando a servir os salgadinhos, sentindo-me invisível. O Marcelo estava tão ocupado com os convidados que nem percebeu como a esposa estava me tratando. A gota d'água veio no Natal do ano passado. Tradicionalmente, a gente sempre passava o Natal na minha casa. Eu preparava a ceia caprichada: peru, farofa, arroz à grega, rabanada, tudo feito com antecedência e com muito amor. Mas naquele ano, a Juliana anunciou que eles iam passar o Natal na casa de uma amiga dela em Brasília. Mas e a tradição da família? Eu perguntei, tentando não parecer magoada. Dona Helena, a senhora precisa entender que a gente tem nossa vida própria. Não podemos ficar presos às mesmas tradições para sempre. A Patrícia não podia vir de São Paulo porque o marido dela ia trabalhar. Passei o Natal sozinha, olhando para a mesa vazia, para o peru que tinha feito e que ia durar semanas na geladeira. Chorei tanto naquela noite. Me senti descartada, jogada de lado depois de uma vida inteira me doando. Foi quando comecei a perceber um padrão. A Juliana estava sistematicamente me afastando do meu filho e do meu neto. E o pior, o Marcelo deixava. Ele tinha se tornado um homem que eu não reconhecia mais, sempre do lado da esposa, sempre com uma desculpa para justificar o comportamento dela. Em janeiro deste ano, eu decidi que precisava fazer novas amizades, ocupar meu tempo, parar de ficar dependendo de migalhas de atenção do meu filho. Foi quando conheci a Dona Eulália numa festa de bingo da igreja. Nós nos tornamos amigas rapidamente. Ela era viúva também, tinha 72 anos, cheia de energia e histórias para contar. Quando ela teve que ir morar no Lar dos Idosos São Francisco, porque teve um AVC leve e precisava de cuidados, prometi que ia visitá-la toda semana. E assim eu fazia, toda terça-feira, religiosamente. Foi numa dessas terças-feiras, no final de março, que tudo mudou. Eu tinha buscado o Gabriel na escola porque a Juliana tinha uma reunião importante no trabalho e me pediu o favor.
Pelo menos, ela ainda me achava útil para algumas coisas. Pensei em levar o menino para tomar um sorvete, mas ele pediu para ir comigo visitar a vovó Eulália, como ele carinhosamente chamava minha amiga. Chegamos lá por volta das 3 da tarde. O lar é um lugar bonito, bem cuidado, com jardim e tudo. A dona Eulália estava na sala de convivência, e o Gabriel ficou brincando com uns quebra-cabeças que tinha lá, enquanto eu e minha amiga conversávamos. Foi quando ele se levantou e foi até a janela olhar os passarinhos no jardim. De repente, senti ele puxar minha blusa. Vó, vem ver uma coisa. Fui até lá e ele apontou discretamente para uma senhora sentada numa cadeira de rodas, sozinha, olhando pela janela. Aquela senhora ali não é a mãe da tia Juliana? Igualzinha à foto que tem na sala lá de casa. Meu sangue gelou. Olhei com atenção. O perfil, o cabelo grisalho, mesmo de longe eu reconheci. Era o mesmo rosto da foto que a Juliana mantinha no aparador. Mas como? A mulher estava morta. Tinha morrido há 15 anos. Meu coração começou a bater tão forte que senti uma tontura. Gabriel, fica aqui com a vovó Eulália um pouquinho, tá, meu amor? Caminhei devagar até a mulher, minhas pernas tremendo. Quando cheguei perto, ela virou o rosto e nossos olhares se encontraram. Houve um reconhecimento imediato. Ela sabia quem eu era. A senhora é Helena, não é? A mãe do Marcelo. Minha avó saiu num fio. E a senhora é a mãe da Juliana, a que deveria estar morta. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu novamente, havia tanto sofrimento naquele olhar que eu quase não aguentei. Por favor, senta aqui do meu lado. Preciso te pedir uma coisa. Sentei numa cadeira ao lado dela, meu corpo inteiro tenso. Por favor, não conte para minha filha que estou aqui. Pelo amor de Deus, não conte. Eu estava confusa, chocada, sem entender nada. Mas como assim não contar? A Juliana disse para todo mundo que a senhora morreu. Por quê? O que aconteceu? A mulher limpou as lágrimas com as mãos trêmulas. Meu nome é Vera, Vera Regina. E eu não morri, como você pode ver. Minha filha me colocou aqui há 4 anos e pediu para eu nunca entrar em contato com ela. Disse que eu estava morta para ela, que não queria mais me ver. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Dona Vera começou a me contar a história dela, e cada palavra era como uma facada no meu peito. Ela tinha sido casada com um homem violento que realmente as abandonou quando Juliana era criança. Vera trabalhou como faxineira, lavadeira, de tudo um pouco para criar a filha sozinha. Passaram dificuldades terríveis, moraram em lugares humildes, às vezes faltava comida na mesa. Eu fiz tudo o que pude pela minha filha, Helena. Tudo. Trabalhei até meus ossos doerem para dar estudo para ela, para que ela tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Juliana conseguiu uma bolsa de estudos, fez faculdade de administração, arrumou um bom emprego. E conforme ia subindo na vida, ia tendo cada vez mais vergonha da própria origem, da mãe que limpava a casa de madame. Ela começou a inventar histórias sobre nossa vida. Dizia para as amigas que a gente tinha sido classe média, que eu tinha sido professora. Eu deixava porque via que ela sofria com a pobreza que a gente tinha vivido. Mas quando Juliana conheceu o Marcelo, a mentira ganhou proporções absurdas. Ela não queria que a família dele soubesse da verdade sobre a origem humilde dela. Então começou a me afastar, a pedir para eu não aparecer quando tinha gente importante por perto. Dona Vera me contou que Juliana pagava um quartinho simples para ela morar, longe, mas proibiu a mãe de ter qualquer contato com o namorado ou a família dele. Quando eles casaram, eu nem fui convidada para o casamento, Helena. Fiquei sabendo pela vizinha que tinha visto as fotos no Facebook. Eu senti uma revolta crescer dentro de mim. Como alguém podia fazer isso com a própria mãe? E como foi que a senhora veio parar aqui? Dona Vera suspirou fundo. Há 4 anos eu tive um derrame. Fiquei com sequelas. Precisava de cuidados. Liguei para a Juliana pedindo ajuda e ela veio me ver no hospital. Pensei que finalmente minha filha ia ter compaixão de mim. Mas sabe o que ela disse?
Ela disse que ia me colocar num asilo e que eu nunca mais deveria entrar em contato com ela. Que se eu tentasse falar com ela ou com a família do marido dela, ela ia me deixar na rua. Que para ela, eu estava morta. A voz de Dona Vera quebrou. Ela paga esse lugar aqui, é verdade, mas me tirou da vida dela completamente. Tenho um neto que nunca conheci, nem sei o nome dele. Olhei para o Gabriel, que brincava inocentemente com a Dona Eulália, e depois olhei para aquela mulher destroçada na cadeira de rodas. O nome dele é Gabriel, tem 7 anos e é uma criança maravilhosa. Dona Vera começou a chorar copiosamente. Gabriel, que nome lindo! Eu segurei a mão dela, sentindo a pele fina e gelada. Dona Vera, eu preciso pensar sobre tudo isso, mas prometo que não vou deixar a senhora aqui esquecida. Vou voltar. Voltei para casa naquele dia num estado de choque. Devolvi o Gabriel para a Juliana e fui embora rápido, porque não conseguiria olhar na cara dela sem explodir. Durante toda a noite, não preguei o olho. Ficava pensando na Dona Vera, sozinha naquele asilo, abandonada pela própria filha. Pensava em como a Juliana tinha mentido para todo mundo durante todos esses anos. Que tipo de pessoa faz isso? No dia seguinte, voltei ao Lar São Francisco sozinha. Precisava entender melhor a situação. Conversei com a assistente social de lá, a Cláudia, uma moça muito atenciosa. Dona Helena, a Dona Vera está aqui há 4 anos mesmo. A filha dela paga em dia, nunca atrasou, mas em todo esse tempo veio visitar apenas 3 vezes, e olhe que das 3 vezes ficou menos de 15 minutos. Meu coração se apertou. E como está a saúde dela? Cláudia me explicou que Dona Vera tinha se recuperado bem do AVC. Tinha algumas limitações motoras, mas nada grave. Ela poderia viver com a família perfeitamente, desde que tivesse algum apoio. Mas ela diz que a filha não quer. Passei a tarde com Dona Vera. Ela me contou mais detalhes da vida dela, de como tinha criado a Juliana com tanto amor, de como sua maior alegria era ver a filha crescer e vencer na vida. Eu nunca imaginei que o preço do sucesso dela seria me perder, Helena. Nunca. Comecei a visitar Dona Vera 2 vezes por semana, às terças e quintas. Levava coisas para ela, frutas, uma revista, um bolo que eu tinha feito. Conversávamos por horas. Ela me mostrou fotos antigas que tinha guardado. Juliana criança, Juliana se formando, Juliana sorridente ao lado da mãe, em tempos melhores. Era de partir o coração. Eu sabia que tinha que contar para o Marcelo. Meu filho merecia saber com quem ele tinha se casado. Mas toda vez que ia ligar para ele, algo me segurava. E se ele não acreditasse em mim? E se ele ficasse do lado da Juliana? E se eu perdesse meu filho de vez? Fiquei nesse dilema por semanas, visitando Dona Vera em segredo, fingindo normalidade quando via a Juliana. Era muito difícil olhar para ela e não sentir nojo. Como ela conseguia dormir à noite sabendo que tinha abandonado a própria mãe? Um dia, em meados de abril, eu estava na casa deles para o almoço de domingo. A Juliana tinha voltado a me convidar porque o Marcelo tinha insistido. Disse que eu estava muito distante e que ele sentia minha falta. Estávamos à mesa quando o Gabriel inocentemente comentou: "Mãe, por que a vovó Helena pode visitar a senhora de cadeira de rodas no asilo, mas você não pode visitar sua mãe?" O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Vi a cor sumir do rosto da Juliana. "Do que você está falando, Gabriel?" A voz dela saiu tensa, controlada. Daquela vez que eu fui com a vovó no asilo visitar a vovó Eulália. Tinha uma senhora igualzinha à da foto da sua mãe que fica na sala. A vovó até conversou com ela. Juliana virou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Puro ódio. "A senhora foi bisbilhotar minha vida? Como se atreve?" Marcelo estava confuso. "Do que vocês estão falando? Que senhora?" Eu poderia ter negado, poderia ter inventado uma desculpa, mas algo em mim quebrou naquele momento. "Estamos falando da sua sogra, Marcelo, a Dona Vera, mãe da Juliana, que está muito viva e mora no Lar São Francisco há 4 anos. A explosão foi imediata. Juliana se levantou tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. "Você não tinha direito de fazer isso, não tinha direito de meter o nariz onde não foi chamada." Marcelo estava branco.
Espera. O quê? Mãe, do que você está falando? A mãe da Juliana morreu antes de eu conhecer ela. Olhei para meu filho com toda a calma que consegui reunir. Não morreu, filho. Ela está viva. Estive com ela várias vezes. E ela me contou a verdade sobre tudo. Juliana começou a gritar. Aquela mulher não é nada para mim. Nada. Ela não existe mais para mim. Foi a vez do Marcelo se levantar. Juliana, o que está acontecendo aqui? Você me disse que sua mãe tinha morrido. Você chorou, você. Temos uma foto dela na sala. Eu botei flores para uma mulher que está viva? A cena estava ficando feia. Gabriel começou a chorar, assustado com os gritos. Peguei meu neto no colo e disse: Juliana, a gente precisa conversar sobre isso com calma. Marcelo merece saber a verdade. Ela pegou a bolsa, as chaves do carro e foi em direção à porta. Não tenho nada para falar. Aquela mulher morreu para mim há muito tempo. E se você não consegue respeitar isso, dona Helena, então você também está morta para mim. Não quero mais você perto da minha família. Bateu a porta e saiu. Marcelo ficou ali, parado no meio da sala, em estado de choque. Mãe, pelo amor de Deus, me explica o que está acontecendo. Sentei com meu filho e contei tudo. Cada detalhe da história que Dona Vera tinha me revelado. A pobreza que passaram, a vergonha que Juliana tinha da própria origem, o abandono covarde da mãe depois do AVC. Marcelo ouvia em silêncio, cada vez mais pálido. Quando terminei, ele colocou as mãos na cabeça. Eu não consigo acreditar nisso. A Juliana me enganou todos esses anos? Ela inventou a morte da própria mãe? Confirmei com a cabeça, sentindo pena do meu filho. E o pior, Marcelo, é que Dona Vera está sozinha naquele lugar, abandonada, enquanto a filha vive uma vida de mentiras. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Eu preciso falar com ela. Preciso entender o lado dela também. Senti meu coração apertar. Eu sabia que meu filho amava na esposa e tinha medo de que ele perdoasse o imperdoável. Filho, pensa bem sobre que tipo de pessoa faz isso com a própria mãe. Que valores essa mulher tem? Mas Marcelo estava confuso demais para pensar com clareza naquele momento. Ele me pediu para levar o Gabriel para passar uns dias comigo enquanto ele e a Juliana resolviam a situação. Levei meu neto, feliz por ter ele perto de mim, mas com o coração apertado pelo que estava por vir. Nos dias seguintes, Marcelo e Juliana tiveram conversas longas e difíceis. Ele me ligava todos os dias para desabafar. Mãe, ela disse que teve uma infância traumática, que a mãe a expunha a situações humilhantes, que ela precisou se afastar para preservar a saúde mental dela. Eu ouvia, mas não conseguia aceitar essas desculpas. Filho, mesmo que a infância tenha sido difícil, isso justifica inventar a morte da própria mãe? Isso justifica abandonar uma senhora doente num asilo e fingir que ela não existe? Marcelo ficava em silêncio, porque sabia que eu estava certa. Juliana tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendia. Não estava pronta para ouvir as desculpas dela. Continuei visitando Dona Vera, e numa dessas visitas, tive uma ideia. Dona Vera estava melhor do que eu imaginava. Ela caminhava com o auxílio de uma bengala, tinha clareza mental perfeita, era uma senhora lúcida e doce. Dona Vera, a senhora já pensou em sair daqui? Ela me olhou com tristeza. Para onde eu iria, Helena? Não tenho ninguém. Minha filha me colocou aqui e esse é meu lugar agora. Foi quando percebi que eu tinha mais poder nessa situação do que imaginava. Durante anos, eu tinha sido a sogra boazinha, aquela que aceitava tudo, que engolia desaforo, que se contentava com migalhas. Mas pela primeira vez na vida, eu vi com clareza. Eu tinha algo que a Juliana não tinha. Eu tinha amor verdadeiro, eu tinha caráter, eu tinha princípios. E mais do que isso, eu tinha o respeito do meu filho, mesmo que ele estivesse confuso no momento. Juliana tinha construído toda a vida dela em cima de mentiras. E mentiras sempre vêm à tona, uma hora ou outra. Comecei a pensar estrategicamente. Não disse nada para ninguém, mas fui juntando as peças do quebra-cabeça. Descobri que a Juliana tinha muito medo de que a família dela, os amigos dela,
As colegas de trabalho descobrissem a verdade sobre a origem humilde dela. Toda a imagem que ela construiu era baseada em mentiras. Comecei a passar mais tempo com Dona Vera, conhecendo melhor a história dela, coletando informações. Dona Vera me mostrou documentos, fotos, registros escolares da Juliana que provavam tudo o que ela tinha me contado. Guardei tudo com cuidado. Marcelo finalmente tomou uma decisão. Ele disse para a Juliana que queria conhecer a sogra dele, que não importava o que tinha acontecido no passado, aquela era a mãe dela e ele tinha direito de conhecê-la. Juliana resistiu, chorou, fez escândalo, mas Marcelo foi firme. Juliana, você me mentiu sobre algo fundamental. A confiança entre nós está quebrada. Se você quer que eu considere continuar esse casamento, você vai ter que pelo menos me deixar conhecer sua mãe e entender essa história. Foi quando Juliana percebeu que tinha perdido o controle da situação. Ela concordou, mas colocou condições. Eu não vou junto. Você vai sozinho. E não quero que a minha mãe ache que eu vou voltar para a vida dela, porque não vou. Marcelo ficou enojado com a frieza dela, mas aceitou. Combinamos de ir juntos, eu e ele, visitar a Dona Vera num sábado de manhã. Mas eu não contei para ninguém que tinha outro plano em mente. Eu tinha conversado com a Patrícia, minha filha, e contado toda a história. Ela ficou horrorizada. Mãe, essa Juliana é uma cobra. O Marcelo precisa se divorciar dela. Que exemplo ela está dando para o Gabriel? Patrícia, que sempre foi mais decidida que o irmão, quis vir de São Paulo para a reunião. Disse que o marido dela podia ficar com os filhos um fim de semana e que ela precisava estar lá para apoiar o irmão. Concordei, mas pedi segredo. Queria que a Juliana sentisse o peso de tudo que ela tinha feito. No sábado marcado, cheguei no Lar São Francisco com o Marcelo. Ele estava nervoso, visivelmente ansioso. Mãe, e se ela não quiser me ver? E se ela me odiar por eu ter me casado com a filha dela sem saber que ela existia? Segurei a mão do meu filho. Filho, Dona Vera é uma mulher de coração imenso. Ela vai te receber bem. Pode confiar. Quando entramos na sala de visitas, Dona Vera estava lá, sentada numa poltrona, de roupa bonita, cabelo penteado. Ela tinha se arrumado. Quando viu o Marcelo, seus olhos se encheram de lágrimas. Você é o Marcelo, meu genro, o pai do meu neto. Meu filho se aproximou, emocionado, e ajoelhou na frente dela. Dona Vera, eu sinto muito. Eu não sabia. Se eu soubesse que a senhora estava aqui, viva, eu nunca teria permitido isso. Eles conversaram por horas. Dona Vera contou toda a história de novo, dessa vez com mais detalhes. Contou das dificuldades que passou para criar a Juliana, do amor incondicional que sempre teve pela filha, da dor de ser rejeitada e abandonada. Marcelo chorava. Meu filho, que sempre foi sensível, estava destroçado. Como a Juliana pôde fazer isso? Como? No meio da conversa, a porta se abriu e entrou a Patrícia. Tinha combinado com ela esse momento surpresa. Oi, meu irmão. Vim dar apoio. Marcelo abraçou a irmã e os dois se sentaram com Dona Vera. Patrícia, sempre mais direta, disse: Dona Vera, a senhora tem mais família agora. A gente não vai deixar a senhora aqui abandonada, não se a gente puder fazer algo a respeito. Foi quando apresentei minha proposta. Eu tinha uma casa de 3 quartos. Morava sozinha desde que o Ronaldo tinha morrido. Tinha um quarto de hóspedes que nunca usava. Dona Vera, o que a senhora acha de vir morar comigo? A gente pode se fazer companhia uma para a outra. A senhora não precisa de cuidados especiais, apenas um pouco de ajuda nas tarefas. E eu adoraria ter companhia. Dona Vera me olhou incrédula. Helena, você faria isso por mim? Mas a Juliana vai te odiar ainda mais. Sorri. Deixa a Juliana comigo. A vida toda eu deixei as pessoas passarem por cima de mim. Dessa vez não. Dessa vez eu vou fazer o que é certo. Não importa quem se incomode. Marcelo apoiou na hora. Mãe, acho uma ideia maravilhosa e eu vou ajudar com tudo que a Dona Vera precisar. Patrícia também concordou. Isso mesmo, mãe. A senhora merece ter companhia e Dona Vera merece ter uma família que a valorize. Começamos os trâmites para tirar Dona Vera do asilo.
Como ela não estava lá internada por problemas graves de saúde, apenas por opção de moradia, o processo foi relativamente simples. Juliana ainda pagava a mensalidade, mas Dona Vera tinha direito de sair quando quisesse. Quando Juliana descobriu o que estava acontecendo, ela surtou. Apareceu na minha casa num domingo de manhã, sem avisar, gritando antes mesmo de eu abrir a porta completamente. Você não tem o direito de fazer isso? Não tem o direito de tirar minha mãe de lá? Estava tranquila, mais tranquila do que nunca estive na vida. Juliana, sua mãe é uma pessoa adulta e capaz. Ela quis sair de lá. E eu ofereci minha casa. Não vejo problema nisso. Juliana tremia de raiva. Você está fazendo isso para me prejudicar, para virar meu marido contra mim. Olhei nos olhos dela, firme. Juliana, você se prejudicou sozinha quando decidiu mentir sobre a morte da sua própria mãe. Quando decidiu abandonar uma senhora doente num asilo. Quando decidiu construir sua vida inteira em cima de mentiras. Eu só estou fazendo o que é certo. Ela tentou outro caminho. Dona Helena, por favor, a senhora não entende. Minha mãe me envergonhava. A gente viveu na miséria. Eu não queria que o Marcelo soubesse de onde eu vim. Eu não queria ser julgada pelo meu passado. Senti uma pontada de pena, mas não deixei que isso me desviasse. Juliana, não existe vergonha nenhuma em ser pobre. Vergonha é rejeitar quem te amou e te criou com sacrifício. Vergonha é mentir para o marido durante anos. Vergonha é fingir que sua mãe está morta enquanto ela definha sozinha num asilo. A pobreza não define caráter, mas suas escolhas definem. Ela saiu dali chorando, mas não de arrependimento. Chorava de raiva, de frustração, porque tinha perdido o controle da narrativa. No dia que fui buscar Dona Vera no asilo, levei o Gabriel comigo. Tinha conversado antes com o Marcelo e ele concordou que era hora do menino conhecer a avó materna. Quando Dona Vera viu o neto pela primeira vez, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Gabriel, meu netinho lindo, quantos anos você tem? Gabriel, que é uma criança doce e educada, respondeu: Tenho 7 anos, senhora. A vovó Helena disse que você é minha vovó também. Dona Vera abraçou o menino e chorou. Sim, meu amor, eu sou sua vovó Vera. Foi lindo ver a conexão imediata entre eles. Gabriel não tinha preconceitos, não sabia de toda a confusão dos adultos. Para ele, ganhar uma avó a mais era maravilhoso. Levei Dona Vera para casa naquele mesmo dia. Tinha preparado o quarto de hóspedes com carinho. Coloquei flores, arrumei tudo para que ela se sentisse bem-vinda. Quando ela entrou na casa, olhou ao redor com lágrimas nos olhos. Helena, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você está fazendo por mim. Os dias seguintes foram de adaptação, mas também de muita alegria. Dona Vera era uma companhia maravilhosa. Nós cozinhávamos juntas, assistíamos novela, conversávamos por horas. Ela me ajudava no que podia e eu ajudava ela no que precisava. Formamos uma parceria linda. Marcelo visitava várias vezes por semana, sempre trazendo o Gabriel. Meu filho estava cada vez mais distante da Juliana emocionalmente. Ele tinha pedido um tempo do casamento. Disse que precisava pensar sobre tudo. A Juliana tinha alugado um apartamento pequeno e estava morando sozinha. Ela ainda via o Gabriel, mas a relação dela com o Marcelo estava por um fio. Um dia, cerca de 1 mês depois de Dona Vera estar morando comigo, recebi uma ligação da Cláudia, a assistente social do Lar São Francisco. Dona Helena, a gente precisa resolver a questão dos pagamentos do período que a Dona Vera ficou aqui. A Juliana parou de pagar desde que a senhora tirou a mãe dela de lá. E tem uma dívida acumulada de 3 meses anteriores que nunca foi quitada. Fiquei surpresa. Juliana sempre falava que pagava o asilo religiosamente, mas aparentemente era mais uma mentira. Quanto é a dívida, Cláudia? Ela me passou o valor. Não era pouco, mas também não era impossível. Pensei por um momento e tive uma ideia. Cláudia, deixa eu resolver isso. Vou falar com a Juliana. Liguei para minha nora e marquei uma conversa. Ela aceitou vir na minha casa, provavelmente esperando que eu fosse pedir para ela fazer as pazes com a mãe. Quando ela chegou, estava diferente. Mais magra, olheiras fundas,
visivelmente abatida. Sentamos na sala e fui direta ao ponto. Juliana, o asilo me ligou. Você está devendo 3 meses de mensalidade da sua mãe. Além de ter parado de pagar desde que ela saiu de lá, o que é compreensível, mas a dívida antiga precisa ser quitada. Ela ficou vermelha. E o que você quer que eu faça? Estou morando sozinha num apartamento alugado, pagando minhas contas. Não tenho dinheiro sobrando. Inclinei para a frente. Juliana, durante todos esses anos, você construiu uma imagem de mulher bem-sucedida, de classe média alta. Mas e se as pessoas descobrirem a verdade? E se descobrirem que você abandonou sua mãe, que inventou a morte dela, que está devendo asilo? O que será da sua reputação? Ela ficou pálida. Você está me ameaçando? Sorri. Calma. Não estou ameaçando ninguém, querida. Estou apenas colocando os fatos na mesa. Você tem uma escolha. Pode quitar sua dívida com o asilo, pode começar a tratar sua mãe com um mínimo de decência, pode tentar reconstruir o que destruiu, ou pode continuar nesse caminho de mentiras e assistir tudo desmoronar ao seu redor. Juliana começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não era raiva ou frustração, era desespero. Eu não sei como consertar isso, dona Helena. Eu estraguei tudo. Meu casamento está acabado, meu filho está confuso, todo mundo me odeia. Foi quando Dona Vera, que estava ouvindo tudo do quarto, resolveu sair. Ela entrou na sala devagar, apoiada na bengala, e sentou na poltrona. Juliana ficou paralisada ao ver a mãe. Mãe, foi só o que conseguiu dizer. Dona Vera olhou para a filha com uma mistura de dor e amor que era de partir o coração. Juliana, minha filha, eu nunca te pedi nada além de amor. Nunca te cobrei nada. Sei que nossa vida foi difícil, sei que você sofreu com a pobreza que a gente passou. Mas eu sempre te amei. Sempre. Juliana caiu de joelhos no chão, soluçando. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto tanto. Eu tive vergonha. Tive vergonha de onde a gente veio, de como a gente vivia. E quando conheci o Marcelo, quando vi a família dele, eu quis ser diferente. Quis ter um passado diferente. Dona Vera desceu da poltrona com dificuldade e ajoelhou no chão também, abraçando a filha. Filha, você não precisava ter vergonha de mim. Eu fiz o melhor que pude. E você venceu na vida. Você conseguiu tudo sozinha. Eu sempre tive orgulho de você. As duas ficaram ali, abraçadas, chorando. Eu saí discretamente da sala para dar privacidade para elas. Fui para a cozinha preparar um café, sentindo que finalmente alguma coisa estava se curando naquela família quebrada. Depois de quase 1 hora, Juliana saiu da sala com a mãe. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia algo diferente no rosto dela. Dona Helena, eu vou quitar a dívida do asilo. Vou parcelar se precisar, mas vou pagar. E eu? Eu queria pedir desculpas. Desculpas por tudo. Por ter tratado a senhora mal todos esses anos, por ter sido ingrata, por ter sido uma pessoa horrível. Peguei a mão dela. Juliana, todos nós cometemos erros. O que importa é o que fazemos depois que reconhecemos eles. Você tem uma chance de reconstruir sua relação com sua mãe, com seu filho, com o Marcelo, mas isso depende de você. Depende de você escolher a verdade ao invés da mentira, o amor ao invés do orgulho. Ela assentiu, ainda chorando. Dona Vera ficou ao lado da filha. Juliana, eu não espero que a gente volte a ser como antes. Sei que você tem sua vida, sua família. Mas eu adoraria poder fazer parte disso, nem que seja um pouquinho. Nos meses seguintes, Juliana começou um processo de terapia. Ela reconheceu que tinha problemas sérios com vergonha, com a própria identidade, com medo de rejeição. Começou a trabalhar essas questões com uma psicóloga. A relação dela com Dona Vera foi se reconstruindo aos poucos. No começo, eram visitas curtas, tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Mas com o tempo, mãe e filha começaram a conversar de verdade, a se reconectar. Juliana trouxe o Gabriel para visitar a avó Vera regularmente, e a relação entre eles floresceu de uma forma linda.
Meu neto tinha ganho outra avó, e ele amava isso. Quanto ao Marcelo, ele decidiu dar uma chance para o casamento, mas com condições. Juliana, eu te amo. Mas a confiança entre nós foi quebrada de uma forma muito grave. Se a gente vai tentar de novo, precisa ser com total transparência, sem mentiras, sem segredos. E você precisa continuar a terapia, precisa continuar trabalhando para ser uma pessoa melhor. Juliana concordou. Ela quitou a dívida do asilo em 6 parcelas. Começou a visitar a mãe toda semana. Pediu desculpas formais para mim, para o Marcelo, para a Patrícia. Começou a se esforçar de verdade para mudar. Não foi um caminho fácil. Houve recaídas, houve momentos em que o orgulho dela falava mais alto, houve discussões. Mas ela persistiu. E Dona Vera, com o coração imenso que tinha, foi perdoando, foi acolhendo, foi amando. Hoje, quase 6 meses depois de tudo isso ter começado, a situação está muito melhor. Dona Vera mora comigo e somos companheiras inseparáveis. Ela recuperou parte dos movimentos que tinha perdido com o AVC. Está mais forte, mais feliz. Juliana e Marcelo voltaram a morar juntos, mas o casamento está em processo de reconstrução. Vai levar tempo para a confiança voltar completamente. Juliana está aprendendo a lidar com suas questões. Está aprendendo a valorizar de onde veio ao invés de ter vergonha. No último domingo, fizemos um almoço de família lá em casa. Eu, Dona Vera, Marcelo, Juliana, Gabriel e até a Patrícia, que veio de São Paulo com o marido e os filhos. Estava todo mundo reunido na mesa, comendo, conversando, rindo, e em um momento olhei ao redor e senti uma gratidão imensa. Gratidão por ter tido coragem de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Gratidão por ter acolhido Dona Vera quando ela precisava. Gratidão pela segunda chance que todos nós estávamos tendo. Depois do almoço, Juliana pediu para falar comigo em particular. Fomos para o quintal, sentamos no banco debaixo da mangueira. Dona Helena, eu queria te agradecer. De verdade. Se você não tivesse encontrado minha mãe naquele dia, se você não tivesse tido coragem de confrontar minhas mentiras, eu teria continuado naquele caminho destrutivo. Você salvou minha família. Você salvou a mim. Segurei a mão dela. Juliana, eu não fiz nada de especial. Apenas fiz o que qualquer pessoa com consciência deveria fazer. Sua mãe não merecia estar sozinha e abandonada. E você não merecia viver uma vida baseada em mentiras. Ela limpou as lágrimas. Eu sei que ainda tenho um longo caminho pela frente. Sei que meu casamento está frágil. Sei que preciso reconquistar a confiança do Marcelo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que estou no caminho certo. Estou sendo verdadeira. Estou sendo eu mesma, com todas as minhas falhas e com toda a minha história. Abracei ela. É isso mesmo, filha. A verdade liberta. E não existe vergonha nenhuma em ser quem você é, em ter a história que você tem. O que importa é quem você escolhe ser a partir de agora. Naquele momento, olhei pela janela e vi Dona Vera brincando com o Gabriel no jardim. Os dois estavam rindo, correndo atrás das borboletas. E pensei em como a vida dá voltas. Há 6 meses, aquela senhora estava sozinha num asilo, abandonada pela filha, sem conhecer o neto. Hoje, ela estava cercada de amor, de família, de vida. E eu, que durante tanto tempo fui a sogra que aceitava tudo, que engolia sapo, que não se impunha, tinha descoberto uma força que não sabia que tinha. Tinha aprendido que fazer o que é certo nem sempre é fácil, nem sempre é popular, mas sempre vale a pena. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora e era só eu e Dona Vera em casa, nós sentamos na sala para tomar um chá antes de dormir, como já era nosso costume. Helena, eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Você me devolveu minha filha, meu neto, minha vida. Sorri para ela. Vera, você também me deu muito. Me deu companhia, amizade, me mostrou o que é ter coragem de perdoar mesmo quando dói. A gente se salvou uma à outra. E era verdade. Porque enquanto eu estava salvando Dona Vera da solidão do asilo, ela estava me salvando da solidão da minha própria casa. Enquanto eu estava ensinando minha nora sobre verdade e caráter, Dona Vera estava me ensinando sobre perdão e amor incondicional.
A vida é engraçada assim. A gente nunca sabe quando uma visita de rotina a um asilo vai mudar completamente o rumo de tudo. Quando o Gabriel me mostrou aquela senhora na cadeira de rodas e disse que ela parecia com a foto da casa da mãe dele, eu poderia ter ignorado. Poderia ter pensado que era coisa de criança. Poderia ter deixado para lá. Mas não deixei. E hoje, 6 meses depois, tenho uma família mais unida, uma amiga morando comigo, um neto que ganhou uma avó, uma nora que está tentando ser uma pessoa melhor. E um filho que aprendeu que casamento é sobre verdade e transparência. Não foi fácil. Teve momentos em que pensei em desistir, em que achei que estava metendo o bedelho onde não devia, em que tive medo de perder meu filho de vez. Mas segui minha consciência. Fiz o que achava certo. E não me arrependo de nada. Hoje, quando olho para a foto que a Juliana mantinha no aparador, aquela foto da mãe que supostamente estava morta, sinto uma mistura de emoções. Raiva pelo engano, tristeza pelo tempo perdido, mas também esperança. Porque aquela foto agora representa algo diferente. Representa uma família que se reencontrou, uma mãe e uma filha que se reconciliaram, um neto que conheceu a avó, uma sogra que encontrou coragem. Representa segundas chances, representa perdão, representa amor. E hoje, essa foto não está mais sozinha no aparador da casa da Juliana. Ao lado dela, tem fotos novas. Dona Vera com o Gabriel no colo. Dona Vera com a Juliana abraçadas. Dona Vera comigo, no nosso jardim. Fotos de vida, de presente, de futuro. As fotos de uma mulher que não está mais morta para a família. Que está viva, amada, presente. E isso, minha querida que está me ouvindo, isso não tem preço. E você que está me ouvindo agora, seja você filha, seja você mãe, seja você sogra, eu te pergunto, o que você faria no meu lugar? Se você descobrisse que alguém da sua família está abandonado, esquecido, você teria coragem de enfrentar as consequências de fazer o que é certo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. Porque histórias como essa, histórias reais da vida, elas servem para nos fazer pensar, para nos fazer refletir sobre nossos próprios valores, nossas próprias escolhas. Quantas Dona Veras existem por aí, abandonadas em asilos, em quartos de fundos, esquecidas pelas famílias que um dia amaram com tanto sacrifício? Quantas Julianas existem, escondendo suas origens, tendo vergonha de quem são, vivendo vidas de mentira? E quantas Helenas precisam existir, pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é impopular, mesmo quando machuca? Eu não sou heroína. Sou apenas uma senhora de 63 anos que fez uma escolha. A escolha de não virar as costas para o sofrimento de outra pessoa. A escolha de confrontar a mentira com a verdade. A escolha de acolher ao invés de julgar. E essa escolha mudou não só a minha vida, mas a vida de toda uma família. Então, eu te deixo com essa reflexão. Que escolhas você está fazendo hoje? Você está vivendo na verdade ou na mentira? Você está acolhendo ou rejeitando? Você está sendo verdadeiro sobre quem você é ou está com vergonha da sua própria história? Porque no final das contas, quando a gente chega na minha idade, o que fica não são as mentiras que contamos ou as aparências que mantivemos. O que fica é o amor que demos, as pessoas que acolhemos, as verdades que defendemos. E eu posso dormir tranquila toda noite sabendo que, quando tive que escolher, escolhi o amor. Escolhi a verdade. Escolhi fazer o que era certo. E você? O que você escolhe?